Você é uma pessoa organizado ou desorganizado? Hoje vou falar com vocês sobre organização pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Mônica e vim aqui falar com vocês sobre organização pessoal. A organização pessoal é uma habilidade de manter a ordem e seguir com facilidade sequências planejadas de ação. Apesar de vermos a auto-organização como algo relacionado ao mundo físico, como uma organização básica ao local em que vivemos ou trabalhamos, a organização pessoal se expande ainda ao nível mental e emocional. A organização física, ou seja, a capacidade de se manter organizado com os objetivos, sua papelada e seus compromissos, é apenas um ponto do iceberg da organização interna. Nosso mundo mental e emocional impacta com mais força a nossa capacidade de organização da vida cotidiana do que qualquer técnica puramente física para a ordenação dos compromissos e objetivos pessoais. Maximiano, em 1993, já falava sobre a organização como uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização, tornar-se possível perseguir e alcançar os objetivos a serem inatingíveis por uma pessoa. Uma grande empresa, ou uma pequena oficina, um laboratório ou um corpo de bombeiro, um hospital ou uma escola são todos exemplos de organização e até mega organizações. Segundo Robbins, em 1990, a organização é uma entidade social consistente e coordenada, liderada, com uma fronteira relativa identificável que funciona numa base relativamente contínua para alcançar os objetivos ou objetivos comuns. Uma organização é constituída por pessoas. Para que ela mude, também as pessoas têm que mudar. No entanto, o ser humano é único e, como tal, cria seu próprio pensamento individual, querer por antecipação ou por reação. A forma como esses pensamentos e correspondências de ações são afetadas no contexto da organização podem ganhar uma dimensão tal que torna a reação um sistema imprevisível. Existem pessoas que são organizadas por natureza. Suas mesas são impecáveis, quase não possuem papel em cima. Conseguem organizar seus arquivos em ordem alfabética, usam pastas eletrônicas e usam caixas de e-mail para verificar com regularidade, determinam horários diários de consulta e as respostas acontecem em tempos hábeis. Os horários de reuniões são respeitados, são pontuais e são mais impressionantes. Essas pessoas são as pessoas que não fazem nenhuma bagunça e não perdem nenhum controle emocional. Então vamos falar um pouco sobre organização nos trabalhos. Algumas dicas simples e práticas poderão ser úteis para eliminar a desorganização e gerar mais produtividade no seu dia a dia. Em primeiro lugar, vale começar arrumando as mesas e as gavetas. Algumas pessoas têm medo de descartar coisas que possam fazer falta no futuro, enchendo as mesas e gavetas de inutilidades. Se você não faz uma arrumação há muito tempo, separe seus assuntos por categorias de importância, sendo uma ação imediata aqueles que precisam de solução para hoje. Ações posteriores, os assuntos que devem ser resolvidos em uma semana, e nenhuma ação para papéis e assuntos que serão arquivados ou descartados. Organize também o seu local de trabalho, lembrando que administrar de forma eficiente o local de trabalho não significa necessariamente torná-lo livre de papelada, mas de fato torná-lo prático e funcional. Livros, revistas e outros arquivos ficam bem mais acomodados em estantes. Se for possível, elimine da mesa tudo que não está utilizando.
Muita atenção às anotações, evitando ou eliminando os pequenos papéis, reduzindo a chance de dispersar ou de extraviar as informações. Se a sua agenda não possui espaço para registro diário, mantenha um bloco com espiral ou um caderno para suas anotações cotidianas. Outro cuidado funcional será o fluxo de informações ou papéis selecionados e organizados, aqueles que estão em andamentos, e esvaziando as caixas pelo menos uma vez por semana. Com relação à correspondência, determine os horários diariamente para verificar sua correspondência, perguntando-se qual a providência a ser tomada. Se não há nenhuma, faça o descarte dessa forma, evitando a perda de tempo e o manuseio repetidas vezes. Quanto a gerenciamentos de tarefa, faça uma lista de tarefas, dividindo-as em urgentes e importantes. Estabeleça qual a prioridade de cada uma e determine a data para a conclusão. Para planejar melhor o seu dia, é necessário dedicar-se pelo menos 15 minutos do final da tarde ao início da manhã para organizar seu novo dia de trabalho. Planejamento também para a sua agenda de atividades. Utilizando uma agenda, até mesmo eletrônica, será um instrumento fundamental para planejar e gerenciar suas atividades diárias. A organização pessoal é uma competência imprescindível para o gerenciamento eficaz do tempo e para a produtividade e qualidade no ambiente de trabalho. Então, como melhorar a sua organização pessoal? Na correria do dia a dia, podemos até não perceber, mas a falta de organização pessoal impacta demais em nossa produtividade e na qualidade dos nossos serviços, influenciando progressivamente os resultados profissionais. Distrações, protelações de demandas, acúmulo de atividades junto à desorganização pessoal é bastante prejudicial, não apenas para a empresa, mas também para você, podendo gerar graves consequências. Para isso, aqui há algumas dicas práticas para você aprimorar sua organização pessoal, gerenciar melhor suas tarefas, cumprir os prazos, bater as metas e impulsionar a qualidade do seu trabalho. Vamos conferir? Então vamos lá. A nossa primeira dica de hoje é perceber o que te atrapalha. A primeira regra quando falamos em organização pessoal é identificar todos os fatores que te desorganizam, como atrasos ao chegar no trabalho ou, dependendo das pessoas, os prazos que não são cumpridos. Sabendo quais são os seus desafios, você pode traçar um plano de ação para combatê-los. Por exemplo, se o problema for atraso, comece a acordar mais cedo para suas rotinas. O segundo passo é ter uma agenda, um caderno de anotação ou um bloquinho. Em meio a tantos recursos tecnológicos, muitas pessoas tratam a agenda como algo obsoleto. Fique sabendo que ela ainda é muito usada e também muito efetiva, especialmente se você não consegue trocar o papel e caneta por o touch do celular e gosta de ter suas tarefas à mão. Anote suas atividades nas datas corretas para que você tenha um controle maior e possa evitar os gargalos. Terceira dica: mantenha sua mesa organizada. Não é preciso separar tudo por cores e etiquetas, todos os documentos, mas no mínimo a organização é imprescindível. Por exemplo, naquele momento em que você perde tempo procurando o papel perdido quando podia finalizar esse relatório importante. Há pesquisas que comprovam que uma pessoa pode gastar até 40 minutos por dia procurando informações em uma mesa desorganizada. Isso mesmo, tempo perdido demais. A nossa quarta dica é determinar as prioridades. Saber classificar é essencial para o fluxo de trabalho organizado e, consequentemente, para aumentar sua produtividade. Pegue todas as suas demandas
Identifique quais devem ser solucionadas imediatamente, as que são urgentes, quais podem ser feitas amanhã, são as importantes, e até mesmo aquelas que são para a semana que vem, circunstanciais. Fazendo isso, você consegue se planejar e focar em eliminar as tarefas urgentes, importantes e reduzir as circunstanciais. Lembre-se, os hobbies não são prioridades. Quando estiver na empresa, trabalhe em primeiro lugar. Quinta dica: não use papeizinhos de rascunho. Sabe aquela mania de termos de procurar aquele pedacinho de papel já rabiscado, inclusive para escrever um telefone? Evite ao máximo isso. Quando tiver que anotar um recado ou listar uma tarefa, utilize um caderno, um bloco de notas ou um post-it para fixar na tela do seu computador. Assim, não há riscos de perder a mensagem. Sexta dica: adote um espaço home office. Para quem tem a oportunidade de trabalhar em regime home office, tem um espaço definido em sua casa, como se fosse um escritório particular. É extremamente necessário. Quando trabalhamos em casa, temos a tendência em nos dispersar mais, impactando nossa produtividade em cheio. Por isso, separe um cantinho da sua casa, organize uma mesa e tenha alguns itens para não misturar seus objetos domésticos com os objetos de trabalho. Tenha gaveteiros ou caixas organizadoras. Dessa forma, você conseguirá entrar no clima da empresa facilmente, fazendo com que seu trabalho renda mais. Como a organização pode afetar o seu profissional? A falta de organização pode prejudicar demais a sua produtividade, pois gera dispersão, acúmulo de trabalho e adiamento de tarefas. Tudo isso contribui para prejudicar a realização de suas atividades profissionais. Quando somos organizados, conseguimos fazer tudo o que queremos com economia de energia e tempo. Além do mais, o trabalho torna-se mais produtivo. Quantas vezes você precisou de um número de telefone importante e não se lembrou onde estava registrado? Já demorou para encontrar um relatório ou um documento solicitado pelo seu gerente a ponto de deixá-lo impaciente? Já procurou desesperadamente por um arquivo importante no computador por não lembrar em qual pasta arquivou e até o nome que você deu? Já ficou irritado por não conseguir lidar com a quantidade de papéis que chega diariamente à sua mesa? É por esses e outros motivos que você tem alguns sintomas de desorganização. A ansiedade, por exemplo, nasce na desorganização mental e se expande num nível emocional, impactando diretamente a capacidade de manter seu cotidiano físico organizado e seus compromissos em dia. A tendência a dispersar também é um hábito que começa na mente e afeta a capacidade de manter a continuidade dos planos e prestar atenção no que aqui e agora está acontecendo. O mesmo é cumprir metas simples com pontualidade. Então, o que podemos fazer para nos organizar? Existem métodos de organização pessoal. Então, no nosso próximo vídeo falaremos sobre métodos de organização pessoal. Se você gostou e achou que esse conteúdo é relevante para você, dê seu like e compartilhe. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.